A paz do Senhor, meus irmãos. Ah, eu sou o pastor Raul Nogueira, sou missionário, eu e minha esposa. Caminhamos com o Senhor há 37 anos e Deus tem permitido, nesse tempo, nós iniciarmos algumas igrejas que tomaram forma, cresceram, mas eu não creio que eu seja a pessoa mais indicada para sintetizar e responder todas as questões. Creio que no meio dos irmãos há pessoas bem mais qualificadas do que eu. De qualquer forma, como o Eduardo passou essa incumbência, eu não vou esgotar o assunto. Creio que os irmãos devem ter mais informações, mais opiniões. Eu ouvi os irmãos colocando alguns pontos bem relevantes e, mesmo assim, eu quero deixar pontos que eu considero importantes nesse caminhar com Deus aqui sobre a terra. Primeira coisa, antes de qualquer comentário, eu queria sugerir dois livros que seriam fundamentais para dar um pouco mais de luz para a situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Um deles é A Treliça e a Videira, e o outro, Não Me Envergonhe do Evangelho. Esse último é do MacArthur. A Treliça e a Videira, ela responde por que muitas e muitas igrejas estão inchadas, cheias de gente, mas que na verdade muitas pessoas que estão ali dentro não são alimentadas. E temos bastante que eu chamo pessoalmente de zumbis. Há muita gente que pensa que está viva, mas está morta. A, a treliça, que seriam assim aquele madeirame que você coloca na parede, né? Para segurar a treliça na medida que ela cresce. E quando você aduba, investe na treliça, então é bem possível que a estrutura, que é a treliça, comece a aumentar na medida que essa videira cresce. No entanto, o que nós temos visto hoje na prática é que as igrejas estão com uma visão distorcida, estão olhando para a estrutura. Estrutura essa que vem acalentar o nosso ego, o ego dos líderes, não é? Onde as pessoas podem olhar e dizer que coisa imensa, que maravilha. Só que essa estrutura, ela vai ficar, meu irmão. Essa estrutura, quando tocar a trombeta, ela vai ficar aqui nessa terra. E no arrebatamento só irá na videira. Então, quando nós investimos na estrutura, seja aparelhando ela com todas as coisas que nós reputamos ser necessárias, mas não estamos alimentando o povo de Deus, não estamos cuidando do povo de Deus, seja através do púlpito, seja através de células saudáveis ou pequenos grupos saudáveis, ou mesmo através do cumprimento da ordem de estar indo e fazendo discípulos, nós vamos ter uma igreja inchada, uma igreja cheia de pessoas onde a maioria não sabe a diferença entre a mão esquerda e a direita. E eles fugiram, muitos dos líderes do Brasil e do mundo fugiram de uma pequena receita que nós encontramos lá no início da igreja, lá em Atos 2. Haviam 4 pontos principais que eram colocados sobre a base que é Jesus. Primeiro, vamos imaginar aí um banco, né? Com 4 pés. E esses pés em cima de uma rocha, em cima de uma pedra muito firme, muito forte. Esses 4 pontos, primeiro, eles perseveravam na doutrina
doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, sendo que eles haviam acabado de nascer de novo, e era uma multidão diante, me perdoe, diante de um punhadozinho de discípulos e apóstolos, só poderia ocorrer na medida em que, seja através, como eu mencionei, o púlpito, pequenos grupos e um a um, fosse aplicado, principalmente o discípulo. A igreja, ela tem que estar se multiplicando, ou seja, cada membro da igreja deve estar sendo preparado para se reproduzir, passando para frente aquilo que aprendeu. Não apenas no ponto de vista teórico. Quantas pessoas eu pergunto se fazem discípulo, e as pessoas, algumas no meio, quando eu estou dando cursos, no meio de 100 pessoas, vamos por uma pessoa, duas, três levantam a mão, são poucos mesmo, e dizem, eu estou fazendo discípulo. E quando eu pergunto como, eles dizem, bem, eu gasto 1 hora por semana com uma pessoa, estudamos as escrituras. E assim a maioria das pessoas fazem exatamente isso, e eu digo, bem querido, isso não é discipulado, isso é estudo bíblico. Discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é andar com o seu discípulo. Ou seja, o estudo bíblico faz parte do discipulado, mas não é discipulado. Nós temos que saber que a nossa vida vai modelar a vida dos nossos discípulos, mas não gerando um discípulo igual a mim, igual aos irmãos, mas discípulos de Jesus, não dependentes de nós, mas dependentes de Jesus. Então temos que ensiná-los a orar, ensiná-los a ler a palavra de Deus, ensiná-los a aplicar essa palavra na vida, ensiná-los a como verdadeiramente alcançar vidas, como discipular, como enfrentar situações adversas, como acertar quando nós escorregamos e pisamos na bola. Ou seja, temos que caminhar que nem Paulo fez, que nem Jesus fez e que nem muitos irmãos fizeram no passado. Então, eles perseveraram na doutrina, mas não qualquer doutrina. A doutrina que uma vez por todas foi entregue a nós. E hoje nós estamos com uma distorção terrível. Nós estamos produzindo o que eu chamo de meninos de rua espirituais, conforme Efésios 4:14. Pessoas que vão de um lado para o outro por qualquer chamada, qualquer novidade no mercado gospel. Nós temos visto pessoas pregando que venha para Jesus e a tua vida vai mudar, vai ser transformada, você não vai ter mais nenhum problema, você vai ser uma pessoa que vai estar aqui no mundo feliz, cheio dos bens que você deseja. Irmãos, isso é a maior mentira gospel que já entrou no meio evangélico. A palavra de Deus é muito clara. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós estivermos pregando a palavra de Deus como ela deve ser pregada, expondo versículo a versículo, não usando o texto fora do contexto, se nós verdadeiramente estamos manejando bem a palavra da verdade, então nós vamos gerar irmãos saudáveis espiritualmente e que vão passar para frente a mesma coisa. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o verdadeiro evangelho, aquele que não está produzindo zumbis. Eles tinham uma comunhão tremenda. E essa comunhão não é simplesmente estar aí num sábado, domingo, numa churrascaria, ou jogando futebol, ou qualquer outra coisa assim. A comunhão era aquele momento mesmo, você comendo aí um churrasco, era o momento de você estar compartilhando com as experiências que o Senhor deu a você durante a semana. É você realmente desfrutar do convívio do irmão, olhar olho no olho, ver como está,
ver realmente se ele está passando dificuldade, se importando com ele. O evangelho que temos visto hoje é um evangelho hedonista, egoísta, voltado para si mesmo. Então, perseverarmos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas pessoas hoje que participam da ceia de forma errada? Quantos, irmãos? Se há ceia, não vou. Ou se vou, tomo em pecado. Só que nós temos que entender que nós fazemos parte do corpo. Não podemos ter acãs no meio do corpo. Quando qualquer um, principalmente a liderança, está em pecado, isso contamina o corpo. A igreja que cresce saudável é uma igreja missionária. É uma igreja que ora, intercede, uma igreja que busca de verdade. A palavra de Deus diz que há uma diferença entre, e até foi mencionado aqui, pessoas que eu chamo aí de igreja tipo Marta e igrejas tipo Maria. A igreja tipo Marta, ela, vamos imaginar aí um triângulo de cabeça para baixo, onde 20% estão entretendo os 80%, gerando então o que eu chamei de meninos de rua espiritual, que está lá em Efésios 4,14. E aí você tem os dois extremos desse tipo de igreja que está sendo gerado. De um lado, igrejas farisaicas, igrejas frias, igrejas legalistas que têm lá seus 150, 200 membros e acham que está uma maravilha. E do outro lado, para fugir dessa frieza, estão aqueles que têm 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas ou mais e que estão buscando o poder sem o conhecimento de Deus. Então, enquanto a primeira busca conhecimento sem poder, a outra busca poder sem conhecimento. E aí vão aí praticar o maior nível de misticismo que eu já vi, mais do que as igrejas que dominavam aqui o Brasil antes. E a palavra diz bem claro: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, quem conhece profundamente não só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, e realmente está experimentando o poder de Deus, então esse vai estar gerando frutos, está gerando pessoas que se multiplicam. Eu não olho para as igrejas se elas são grandes ou se são pequenas. Eu olho a igreja que está se reproduzindo e crescendo, não apenas em quantidade, mas em qualidade. Então, no meu ver, todas as coisas que têm se praticado hoje, na sua maioria, são cópias erradas de igrejas lá de fora e muitas daqui também. E nós estamos transformando o nosso mundo gospel num grupo muito grande de mortos espirituais. Pessoas que são amigos do Evangelho, pessoas que na verdade nunca nasceram de novo. E outros que nasceram, não estão crescendo quando deveriam ser mestres, estão ainda comendo e bebendo do leitinho que foi dado desde o início. Bem, essa é a minha posição. A fórmula de crescimento da igreja é você conhecer não apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra e viver exatamente o que o Senhor nos coloca. O crescimento vai ser um crescimento natural, na medida que você verdadeiramente está fazendo isso. Então, eu não me preocupo. Alguém disse bem, as igrejas grandes elas podem nos ensinar. Sim, é verdade, desde que ela seja uma igreja que prega o Evangelho, cuida do seu povo e a estrutura vai crescendo na medida que tem necessidade, mas os recursos humanos e financeiros são aplicados para cuidar do povo e enviar e cuidar de missionários fora do Brasil ou dentro do Brasil. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite.